Estamos chegando para mais um Los Papitos. Esse que é um canal de YouTube e também podcast, onde a gente fala sobre a paternidade. Meio que uma sessão de terapia aqui nesse podcast, canal de YouTube, para a gente falar de uma maneira bem leve, bem bacana sobre os papitos aqui dos últimos tempos. É uma sessão terapia, como eu gosto de falar, quando a gente sempre troca uma ideia. E no episódio de hoje temos aqui um convidado muito especial, um amigo da vida, um amigo de longa data, um profissional que a gente gosta de sempre trazer aqui toda a qualidade do Rafael Malenotti, vocalista dos Acústicos Valvulados, papai, o homem que tem autorização para tocar Roberto Carlos, Erasmo Carlos, entre outros projetos, né, Rafa? Bem-vindo aqui ao Los Papitos. Vamos falar um pouquinho desse lado do papai, mas da vida como um todo. Como é que tá, meu parceiro? Como é que os Rafaéis, né, se saem nessa árdua tarefa que é de criar um ser humano nesse mundo, assim, né, onde a gente consegue enxergar tanta coisa ruim, verdade, mas ao mesmo tempo a gente tem o compromisso de formar bons seres humanos para que pelo menos eles nadem contra a correnteza, né? Isso aí, cara. E eu acho que a gente tem que criar eles de forma sadia, para que eles entendam assim os princípios básicos assim do ser humano, que é o respeito em primeiro lugar. O respeito tem que vir antes mesmo do amor porque primeiro tu aprende a respeitar a pessoa, depois se tiver mais afinidades, aí tu te apaixona, né? Mas o respeito independente daquilo que é contra a tua ideologia ou a tua posição, seja política, de ordem sexual, de clube de futebol, cara, independente daquilo, né? Isso é o que menos importa. O que importa em primeiro lugar é a gente conseguir providenciar saúde, né? E um bom nível de saúde para os nossos filhos e depois ensinar eles a terem respeito pelo ser humano, né? Eu acho que se a gente conseguir isso, já é um trabalho muito bem feito dos papitos. Essa é a ideia quando eu tive a ideia do podcast, também no canal do YouTube, que a galera pode se inscrever, compartilhar, participar, @Rafael Malenotti no Instagram, para seguir aqui a gente bota o @Rafinha.menegas, porque desde que eu tive a Lívia, antes mesmo de ter a Lívia, eu sempre convivi muito com criança, daí a gente sempre fica pensando assim, pô, cara, como deve ser difícil botar um ser humano nesse mundo, como tu falou, né? De tanta coisa difícil, ao mesmo tempo que tem tanta quebra de preconceito, né? O que é uma coisa muito boa, a diversidade, a pluralidade, né? Essa coisa, mas também tem tanta dificuldade, tanta fake news, tanta coisa difícil pra tu tentar trazer, principalmente pra criançada. Mas assim, eu tava dizendo assim, quando eu tive a ideia do podcast, é isso. Mostrar que também, mesmo em diferentes áreas, os papais, eles fazem parte cada vez mais da vida dos seus filhos, né? Uma coisa que antigamente, culturalmente falando, era uma coisa mais difícil. É verdade. E aí queria trazer um pouquinho pra começar o nosso papo aqui, o Rafael como filho, né? Porque eu sei que tu tem uma história bem... nossos amigos, a gente troca uma ideia, sim, uma história de superação e tal, porque eu perdi a minha família muito cedo. Né? Eu aprendi meio que a duras penas como é que era se virar com um pai que tinha um problema neurológico, assim, de saúde. Ele se acidentou quando eu era criança e ele passou um período... a reta final da vida dele foi numa cama hospitalar, assim, meio que definhando, assim, meio que perdendo a coordenação motora e tal. Então, ao mesmo tempo em que eu crescia ali com que idade era 6, isso? Acho que a partir dos 6. Caramba. Né? Eu sei que na Copa de 78, que eu tinha 5 anos, ele já estava... Eu não sei que ano foi o acidente, mas foi quando eu fui criança. Quando eu era criança e aí, como diz o Erasmo Carlos, sou uma criança, não entendo nada, né? Exato. Então isso não ficava ao meu alcance, assim. Eu só via com o passar dos anos que quanto mais eu crescia, menos o meu pai me acompanhava nas atividades que qualquer pai gosta de fazer com o filho, né? Se fazer presente. Né? Se fazer presente. Então depois ele foi perdendo a fala, foi perdendo, né? Ele foi definhando mesmo. E eu, ao invés de ter uma adolescência normal, como tinham todos os meus amigos, eu perdi a minha mãe, né? Que ela faleceu de diabetes
aos 13 anos, né? Eu tinha 13 anos quando ela faleceu. E o meu pai, daí já era bem debilitado. E aí a minha adolescência foi sendo como se fosse enfermeiro, né? Eu tinha as tarefas de um cuidador, de uma pessoa que não tinha locomoção e de um enfermeiro. Eu que era responsável pela higiene dele, né? Por carregar ele, porque a minha avó era idosa, já era bem velhinha mesmo, e não tinha força nenhuma, assim, era baixinho e tal. Então eu já com corpo de adolescente, né, com 15, 16, 17 anos, era que carregava meu pai diariamente, assim, para cima e para baixo. Então eu perdi muita coisa de sair na noite, de aproveitar como uma criança com os pais normais. Um adolescente, né? Que tivesse a oportunidade de estar mais solto ali, vivendo a adolescência. Mas de qualquer forma, assim, o fato de eu ter perdido a minha mãe com 13 anos fez com que eu sou filho único, né? Eu também não tinha essa dor para compartilhar com o irmão ou irmã. Caramba. Então era uma dor que eu absorvia sozinho. Então, quando a minha mãe morreu, a música foi a válvula de escape para que eu pudesse canalizar todo o meu sentimento e o pré-adolescente, o adolescente cara, seu turbilhão, né? É um turbilhão de pensamentos, tu não é nem criança mais, e muito menos homem. Então tu fica... Não sabe onde vai direito. Não sabe nada, assim, nada. É a pior fase da faixa etária de um ser humano, é essa, onde tu tá na puberdade, da puberdade é para uma adolescência, a adolescência já é uma fase pré-adulto, mas não tem experiência nenhuma, também não tinha pai para me orientar, minha mãe já tinha morrido, a minha avó era quem eu devia a maior satisfação, porque ela era minha tutora legal, né? E isso fez eu abdicar de ir no show do Stray Cats em 1990, porque eu era menor de idade, né? E aí a minha avó falou assim, olha, eu não vou te acorrentar na cama, se tu quiser sair, tu tem, é o livre-arbítrio, né? Claro. Tu pode entrar num ônibus e ir pra São Paulo. Aí ela falou assim, só que né, pela lei eu sou responsável por ti até tu fazer 18 anos, se tu puder considerar o fato de não ir nessa viagem, porque qualquer coisa que te acontecer, eu que vou ter que... eu que vou ter que responder legalmente por isso, e eu que vou ter que conviver pra sempre com um possível tufo, porque tu é um guri de merda, como qualquer guri, né? Claro. E não tem noção nenhuma da vida, como nenhum guri com 17 anos tem, né? E aí ela falou assim, então se tu puder avaliar isso, eu te agradeço, né? E aí aí eu ponderei bem, porque pelo menos isso eu tinha muito, muito ciente, assim, né? Eu ponderei bem a situação e eu vi assim, já perdi tanta coisa na minha adolescência. Mas, tu perdeu a tua mãe aos 13. Isso. E aí o teu pai? E o meu pai morreu uns 6 anos depois, uns 5, 6 anos depois, e a minha avó morreu 1 ano depois, né? Exatamente no mesmo dia que ele morreu. Uma sequência difícil aí. E aí também, por outro lado, eu sempre tive, assim, uma personalidade, assim, meio que Dr. Jekyll, assim, né? O médico e o monstro, assim. Sim. Então eu tive a minha vida durante um período, né, de formatação de caráter, de homem, né? Então todo esse alicerce, ele foi realmente muito confuso, muito turbulento, porque eu não tinha referências. Né? Não tinha referências, né? Então, daí, quando a minha avó morreu, daí o médico virou monstro, né? Porque daí eu não tive mais limites e muito menos satisfação a quem dá. E tu tinha que idade quando tua avó morre? Aí eu tinha... Aí a banda já existia, tá. Os acústicos já existiam, né? Então, daí eu fiquei responsável por todo o gerenciamento da minha vida e da minha casa e de tudo que era da família. Era uma casa ali na Marquês do Herval, perto do Parcão, né, nos arredores do Parque Moinhos de Vento. Eu conheci ali, né? Isso, era uma casa na Marquês do Herval, que era o Bafo de Bira. Sim. Se transformou no estúdio Bafo de Bira e se transformou também no maior palco e cenário e reduto da cena que viria a surgir no final dos anos 90. Isso. Então ali era... Da música do Rio Grande do Sul. Principalmente
pelo segmento do pop rock. Exato. Né? Então, ali que era o estúdio meu, como cara do Acústicos Valvulados, dali nasceu a comunidade, ali a Tequila Baby se desenvolveu, a Ultraman, os Cachorro Grande gravaram As Próximas Horas Serão Muito Boas, o segundo disco deles foi gravado na minha casa, sim. A Bideobaldi surgiu ali, e tinha todos os outros segmentos, o Pita com Ciativa, né, o Base e o Nitro D com a da Guedes, então ficou um reduto do pop, do cenário pop da música, assim, né? Que foi um momento, assim, cara, muito rico da música do Rio Grande do Sul, meu Deus, cara, velho. Impressionante. E essa turma toda criou esse alicerce que mantém eles até hoje, aparecendo aí nos holofotes. Né? O Papas também. Circulou ali, mas como eles eram um pouquinho mais velhos e mais cancheiros, né? Eles circulavam ali quando tinha festa. Claro. As festas do Bafo era... Sim, pra fazer o network, digamos ali. Né? Bota network nisso, né? E isso só aconteceu porque o mundo propiciava isso, né? Hoje o Bafo de Bira não duraria nem dois finais de semana. Não. Porque ia ter registro, porque ia ter post, porque ia ter hashtag, porque ia ter o tribunal da internet. Isso, ia ter. E aí a gente ia ser facilmente condenado. Não, a gente ia ser cancelado. Totalmente. Músicos, convidados e tudo mais. Mas, totalmente. Mas só pra encerrar, assim, a música serviu como esse grande canalizador do meu sentimento de angústia, de frustração, de ansiedade, de desejo de sonhar por alguma coisa que tu não tem a mínima noção do que vai acontecer quando tu tem 15, 16 anos. Então eu ficava naquela minha bolha, como filho único, e passava as tardes ali, né? Tipo assim, eu tinha a mesa de futebol de botão, ficava jogando futebol de botão sozinho, assim. E o primeiro tempo da partida era o lado A de qualquer disco, e o segundo tempo era o lado B. Então eu fazia as partidas, ficava jogando sozinho, lia bastante, desenhava e tal. E tive a minha adolescência meio que trancado em casa, porque eu era obrigado a cuidar do meu pai, né? E da minha avó também. Claro, mas, é muito louco, assim, porque ao mesmo tempo que é triste, é uma história de superação, né? Toda porque, a vida. Assim, podia ter ido pra qualquer outro lado, sem nenhuma referência, sem nenhum limite, porque a gente sabe, né, tanto criança quanto adolescente, eles praticamente pedem limite pra que tu tenha, assim, ao menos, o caminho esse é o certo, esse é o errado. Pode escolher, mas alguém que te mostre isso, né? Exatamente. Sem que tu fique ali, não, pra mim, onde eu vou me dar bem. Algum momento chegou... Como dizem os dois montes sagrados, né? Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Exato. É preciso saber viver, né? É preciso saber viver. Tu chegou, assim, quando, perdeu o teu pai acamado, tu sabe, né? Tu começou a entender que, daqui a pouco tu ia perder ele. Isso. Talvez tu nunca tenha o tido tanto, né? Assim, a imagem, porque, 5, 6 anos, eu vejo hoje, minha filha vai fazer 5 anos. Claro que eu acho que talvez hoje a gente consiga ser muito mais participativo. E lá atrás, talvez teu pai vivia uma outra geração e infelizmente sofre um acidente e tal, e tu não teve tanta referência assim, tu meio que inverteu, tu já teve que amadurecer muito rápido pra cuidar. E aí a tua mãe e aí a tua avó, tu chegou a te revoltar em algum momento e dizer assim, cara, que merda de vida. Teve alguns momentos, porque eu acho que não tem nenhum adolescente que, por melhor que esteja, não tá achando a vida uma merda. Porque é da natureza humana nessa época da vida achar que a vida era uma merda. Ser revoltado. Por isso que infelizmente a gente tem o índice de suicídio nessa faixa etária, porque a turma não sabe ainda o que é do mundo, não sabe nada, e por isso que hoje o nível de informação ele é tão vasto que o caminho para o adolescente tomar essa atitude, que é um caminho sem volta, né? Só vai conseguir se suicidar uma vez só, né? Então, quanta gente por um turbilhão de pensamentos e uma montanha russa de sentimentos, que é como é um adolescente, acaba tomando uma decisão que não tem volta depois, acaba com uma família, acaba com tudo. Mas no fim das contas, Rafinha, eu acho que eu acredito o fato de eu ter um mínimo de noção. Eu, claro, me revoltei, questionei um monte de coisas durante o período, mas eu acho que o principal motivo de nada de ruim ter acontecido em relação à minha revolta é porque a minha educação de berço, ela foi muito boa. Né? E é por isso que a gente... Teve tua mãe um tempo e por também, isso que a gente se empenha para que a educação do berço
seja importante, porque eu perdi a minha mãe com 13 anos. Pô, se até os 13 anos o teu pai e a tua mãe não te ensinou a ser um cara de bom caráter, então não adianta, Então, tipo assim, o berço, o que me levou a ter uma noção da vida e de um monte de coisas que eu acabei aprendendo a duras penas, foi porque a educação que me foi dada quando eu tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ela foi muito boa. Esse alicerce educacional, ele foi com princípios, com moral, com conduta, com respeito, com tudo, velho. Com tudo, todo aquele ranking que tu tem, assim, para ensinar uma pessoa a ser uma pessoa top 5 do ali. bem, os meus pais me ensinaram. O meu pai, ativamente, só até os 6, 7 anos, mas até os 6 anos tu ensina muita coisa, porque os filhos da gente... Tem uma adolescência infantil ali, né? Na virada dos 3, 4, a criança, ela já começa... Porque daí já uma tá esponja, aprendendo, né? Porque daí já tá aprendendo. E, cara, e o teu filho, a tua filha, enfim, o ser humano que tu tá criando como sendo de tua responsabilidade, é como na nossa época eram as fitas virgens. É uma fita virgem. Aquilo que tu gravar na fita virgem, depois tu reproduz. Exato. Então, se tu inserir num ser humano violência, tipo, gritaria, cara, ele vai reproduzir aquilo, não tem outro jeito. A não ser que seja num grau tão extremo que chegue a chocar um ser humano. E bloquear. E aí bloqueia. E aí a pessoa é totalmente o contrário daquilo que recebeu. Mas aí é um nível de doença já, né? Cara, que a pessoa não tem a consciência plena. É um choque, assim. Ela vai viver constantemente atormentada, que nem cachorro que tu pega de rua, que apanhou bastante, tu vai dar um carinho, o cachorro já fica todo acuado, né? Isso aí. Então, o nosso cuidado, assim, como Papito, Rafa, é exatamente o mesmo, o meu e o teu conceito, de que os nossos filhos vão ter que receber o maior número possível de boas informações, de boas referências, para que depois, quando chegar a vida e cobrar isso deles, que eles tenham uma boa atitude, né? Ô, meu, que louco. Eu fico pensando assim, cara, primeiro te dar os parabéns, porque assim, tu é um vencedor, né? Seria muito mais fácil, poderia ter se entregue assim, de outra maneira, né? Tu conseguiu ter uma trajetória, canalizou a tua frustração, a tua revolta, a tua tristeza pra música, que acabou botando pra fora, extravasando, aí virou, né? Tem uma banda de sucesso, os acústicos valvulados, teus trabalhos paralelos, esse projeto que tu tem aí de tocar músicas do Roberto Carlos e tal, do Erasmo, com a liberação das velhas, como tu gosta de falar, né? Mas, e aí tu tem os seus filhos hoje, né? Tenho 3. Tem 3. A Fernanda tem 19 anos. Isso, as idades. Tá cursando fonoaudiologia na fundação. Tá. Tipo assim, ela passou um ano anterior, assim, ela fez as universidades privadas, né? Aí ela tirou 4º lugar numa, 5º lugar na outra. Louco. E aí veio, e aí eu dei 2 tapinhas nas costas dela e falei assim, parabéns, Nanda, papai tá muito orgulhoso. Agora vamos tentar aí a URGS e a fundação aí. Papai... Que o pai precisa da tua ajuda. Que o papai ele tem, né? O Papito tá precisando. Papito tá correndo atrás da máquina. Papito não vai poder ter o boleto de uma universidade, né, tal. Privada, né, no orçamento mensal, tal. Mas a gente sabe que se por um acaso isso acabasse acontecendo, a gente ia se virar, né? E ela realmente... E aí ela foi tentar o curso de fonoaudiologia na fundação, passou também, né? Tudo certo. Tá trifeliz, e eu também, porque é uma profissional que vai cuidar de mim mesmo, né? Claro. E de ti também, quem sabe o tio Rafa não vai... O tio Rafa não precisa dos auxílios, né? De uma profissional da área, né? E a Isabela vai fazer o último ano agora, né? O chamado 3º ano do 2º grau, né? Ela tem o quê? Ela 15, tem 17. Eu já tô perdido. 15 tá no primeiro, geralmente. E o Lito? E o Lito tem 7 anos, passou com louvor pro 2º ano, né? Caramba. Pro 2º ano. E o Lito passou com louvor, cara, porque durante a pandemia, durante esse processo todo de pandemia, ele aprendeu a ler e a escrever sozinho. Que demais. Só pelas playlists que a gente tem juntos, eu e ele, né?
Então, tipo assim, ele tinha a capa do disco, ele sabia qual era a música, então ele, tipo assim, Ira, Envelheço na Cidade. Ele sabia ler Envelheço na Cidade, por associação, sabia? Então ele assim, vou botar em Envelheço na Cidade. Aí ele ia lá, tinha a capinha do disco, tava ali escrito, e ele foi memorizando uma playlist de mais de 100 músicas, né, que eu tenho com ele. Então ele foi memorizando e tal, muito com os dos acústicos. Suspenso do espaço, até a hora de parar. Então ele foi memorizando as sequências de sílabas. Assim. Caramba! Quando chegou no colégio, que ele passou um ano Tava voando. E agora ele tá totalmente enlouquecido por Beatles. Então agora ele fica só lendo os troços referência do pai, em inglês. né? Agora ele fica lendo os troços em inglês. Que massa. E ele passa o dia todo fazendo show. Assim, ele é canhoto, que nem o Paul, né? E ele passa o dia todo. Ele tem um pedestal dele, ele vai e reproduz, e aí ele escreve todos os setlists, assim, escreve uns 3, 4 setlists por dia, assim, com todas as músicas que eu canto, todos dos acústicos, dos Beatles, as playlists dele, e aí ele escreve o setlist, vai ali, bota o papelzinho no chão e toca as músicas, né? Passa o dia todo fazendo isso, o que é bom, né? Porque o período que ele não tá fazendo isso, daí tá com a cara no iPad, assim, tá numa cara, inevitável, com a cara na tecnologia, mas tá muito bom, assim, essa balança. Por enquanto, né, esse equilíbrio entre o orgânico e o tecnológico, assim, ele fica bom realmente... tá no analógico também, né? Sair um pouquinho e legal que ele escreve setlist, então, né? Depois vai pro iPad e digita, né? Por que tu acha que o Lito foi o que foi direcionado mais pra música e as gurias não? Eu acho que... Porque eu acho que quando as gurias eram pequenas... Tu já tava na música há horas. Sim, eu já tava. Só que daí era um momento de auge do trabalho do acústico, que eu não parava muito em casa e eu perdia muitas festividades relacionadas aos aniversários delas, ao Natal, ao Réveillon. Datas importantes com as gurias. Isso. E as gurias se acostumaram à minha ausência em datas importantes que uma família normal celebra, né? Eu estava sempre na estrada, sempre tocando, e era um momento de maior exposição do acústico dos Valvulados, então tudo era muito mais no clima luxo, poder e glória, assim, o rockstar, o rockstar. Né? Eu lembro dessa época. Então, tipo assim, vai fazer um show no pôr do sol ali, no anfiteatro. No anfiteatro Pôr do Sol, 40 mil pessoas, 50 mil. Então, tipo assim, era... aniversário da rádio, aniversário da Atlântida, aniversário... Planeta. Tipo assim, festa no gasômetro, assim, que a praia fica apinhada de gente. Isso era muito frequente, não só para os acústicos, era da cena, né? Então, tipo assim, elas meio que viram que eu tava num momento, assim, de não parar de viver intensamente. Hoje eu vivo tão intensamente quanto, porque eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava na época, né? Só que são holofotes diferentes hoje, né? E hoje eu tenho um ritmo de trabalho muito maior em função da experiência toda dos 30 anos de estrada, né? E em função também de que agora eu não tenho mais a mesma vitalidade de quando a gente fazia o show para 40 mil pessoas. A saúde, né? Eu vou fazer 50 anos agora. Claro. Então, tipo assim, mas aí eu me espelho em figuras que eu tenho a maior admiração e que há mais de 20 anos eu fico pensando assim, não acredito, cara. O cara tem 20 anos a mais que eu, mas o cara é muito mestre, né? Sim. E esse tempo todo passou, por exemplo, o exemplo que me veio à cabeça agora, que é o do Evandro Mesquita, né? Se eu vou fazer 50 anos, 70. Ele vai fazer 70. Ele tem 20 anos a mais que eu. Só que quando eu tinha 30, ele já tinha 50. Então, há 20 anos atrás, quando eu tinha 30, e eu olhava o Evandro Mesquita e falava assim, cara, não acredito, cara, o cara tem 50 anos, velho. O cara é um monstro. É verdade. Né? E hoje ele sabe o que ele é. Hoje, ele é 20 anos mais monstro do que ele era 20 anos atrás. E aí eu me espelho nesse tipo de exemplo, assim, né? A nossa produtora chama Mico e Jag, porque em homenagem ao Mick Jagger, que é o cara que mais trabalha no business. 70, né? Voando. 78, né? Vai bater os 80. Vai bater os 80, né? E bem, né? Mas, bem, né? Tu te arrepende de alguma coisa? Mas a gente é um pai melhor que o Mick Jagger. Sem dúvida, sem dúvida. Tu te arrepende de alguma coisa nesse período que, claro, o auge da banda
Mas por muitas vezes tu não teve presente com as gurias. Tu acha que faltou alguma coisa tu ali? Ou elas entendiam muito pela tua mina também, ó. Essa era a engrenagem da tua da família. Da família. Era assim que funcionava, né? E eu acho que eu compensei muito, né? Uma por ser um pai que não é do convencional, assim, né? Eu não tenho muito modelo convencional dentro das figuras, dentro da sociedade, né? Sim. Eu sou um roqueiro, eu sou um artista, Então, assim como eu perdia muito Natal, eu passava a semana toda com elas. Eu que levo no colégio, eu que busco, né? Então, tipo assim, de segunda a quinta, a minha convivência com elas era full time, né? Eu fui morar nos ingleses em 2006, eu fui morar porque daí uma tinha 4 e a outra tinha 2. Eu fui morar na beira da praia nos ingleses porque eu queria dar uma educação de saúde e de natureza. Que massa. Eu fiquei 4 anos nos ingleses, então elas ficaram... Uma ficou dos 2 aos 7 e a outra até os 9, assim, até os 9, 10. Então, essa base que eu digo, assim, para elas foi muito bem construída. Depois, quando eu me divorciei da mãe delas, a gente ficou naturalmente afastado, né, em função de que elas ficaram com a mãe, e eu voltei para Porto Alegre. Então, realmente, assim, o ano em que eu fiquei aqui, elas ficaram lá, esse foi o pior ano da minha vida. Pesado, esse foi o pior ano da minha vida, tirando os iniciais lá. Quando elas retornaram a Porto Alegre, daí a minha angústia ia... porque era muito angustiante tu ir pra casa e não tá com a tua filha, né? Não saber tudo. Porque o cara, ele é meio assim de querer abraçar, ao menos eu sou assim, tu também deve ser, né? É ter o domínio da situação e aí tu te vê sem, tu não tem sem essa autonomia ali, né? Aí tu não tem mais esse domínio. Caramba, isso aí deve ter sido. E aí era tipo assim, elas estudavam, né? Então elas estudavam de segunda a sexta e eu fazia show todo sábado, sexta, sábado, domingo. Final de semana então eu não via elas, né? E aí era muito raro, assim, tipo, né? Mas, cara, é uma fase que passou. É uma fase que hoje, se eu for recapitular, eu já consigo dar risada, porque a minha filosofia de vida ela é bem simples. Tipo assim, tufo mais tempo igual a chalaça. É isso, essa é a minha doutrina. Assim, tipo assim, tufo mais tempo igual a chalaça. Que tufo. Tá, mas daqui a 10 anos tu vai rir disso, vou. Então virou chalaça. Sim. Foi o tempo de 10 anos que levou. E às vezes é rapidinho, né? Se tu cria essa fórmula, tu já sabe. Sim, essa equação aí tu já tem. Essa equação o cara já tem na mão, assim, tipo assim, perdemos o show grandioso lá de não sei o que lá. Que tufo! Claro. Cara, em 24 horas já é chalaça. Tomamos no rim lá. É uma maneira legal de levar as coisas mesmo, cara. É uma maneira, cara, porque, tipo assim, velho, tu não pode deixar a tua saúde mental e física patinar ser abalada. No problema, né? Ser abalada por problema. É óbvio que tem coisas, assim, que eu não quero nem imaginar, assim, por exemplo, perder um dos meus 3 filhos. Não, isso é um troço que eu não quero nem imaginar como é que se administra uma dor dessa. Eu não quero passar por isso. Eu também não. Eu espero que ninguém passe assim. E a gente torce para que ninguém passe isso. É a ordem das coisas, né? Então, olha quantas vezes a gente vai fazer ações em hospital de criança com câncer, né? Hospital de criança infantil, ali as criancinhas careca, o pai e a mãe, assim, em volta, assim, e ao mesmo tempo, assim, que eu fico muito emocionado. Bom, eu me debulho chorando, assim, e eu saio muito mais grato por aquilo que a vida me deu, que são 3 filhos saudáveis. É isso aí. Então, isso saúde, aí isso aí é um troço primordial, assim, né? E eu realmente faço as ações com a maior gratidão, assim, pela vida ter me proporcionado filhos saudáveis. E eu vou lá e aí tu vê, né, que tu enxerga de fora uma cena que é chocante, mas quem tá dentro dessa cena já tá acostumado. Então o pai e a mãe, eles já têm um grau de aceitação e de luta, né, para superar aquilo ali, de superação. E aí isso comove, isso te toca, isso te comove e isso te estimula a realmente pensar
bem a respeito das histórias todas, né? E dá o devido valor ao devido problema de fato, né? Claro, velho. Que o problema é isso, né, cara? Assim, é que o nem tu falou. Virou chalaça, velho, vida que segue. Exatamente. Não dá pra ficar patinando. Tem equações onde tem cálculos que essa equação não fecha, velho, né? Tipo assim, tem equações que, tipo, dependendo do tufo, jamais vai ser chalaça. Pelo tempo que for, jamais vai ser chalaça. Mas por enquanto... é prova disso. Por enquanto eu consigo administrar, tipo assim, como é que foi a tua adolescência sem mãe, sem pai? Cara, agora eu já penso como uma chalaça. Eu não tenho nem lembrança, tipo assim, eu teria que fazer sessão de regressão para eu poder voltar a imaginar como é que eu pensava nessa época. Isso desapareceu da minha cabeça. E esse período, assim, em que eu limpava meu pai, assim, todos os dias, que eu dava banho, isso aí, cara, é óbvio que eu lembro que eu fazia, mas ele desapareceu da minha memória, assim, né? Eu só sei que eu fazia, mas eu não tenho, assim, são coisas pontuais, assim, né? O lance de revolta, eu tenho lembrança, assim, são coisas pontuais, assim, no mais, assim, a grosso modo, é uma fase que eu já superei da vida, e os 30 anos de vida artística, esses 30 anos, eles realmente fazem com que a minha vida seja de plena felicidade, assim. Legal. Né? Então, tudo certo, né? Tipo, então, tufo mais tempo, igual a chalaça. Por isso que em 2022, eu vou produzir um show, Rafael Malenotti, em ritmo de chalaça, para comemorar um meio século de vida, assim, né? A metade do caminho, né? Tomara. Claro, Quem claro sabe, né? Quem sabe claro o cara consegue chegar numa marca, contanto que não seja uma planta, assim, encostada num canto, assim, né? Eu tô fechado contigo enquanto a gente pudesse ser saudável e ativo, né? E ativo, assim, o cérebro bom, o corpo respondendo. Tu sabe que eu tive um encontro agora com o Erasmo Carlos, ele veio fazer o show no finalzinho de novembro, e eu fui lá na passagem de som e eu conversei com ele. E quando eu conheci ele, que ele não tinha 70 ainda, quando eu conversei com ele a primeira vez, que ele tava com 67, 68, ele já era idoso, obviamente, mas ele tava assim com uma força que agora, 12 anos depois, essa força não existe mais, cara. É muito rápido o processo, ainda assim, mais de enfraquecimento na reta final. De 60 pra cima, digamos, ali 10 anos depois, tu muda muito. Eu vejo pelos meus pais, né? Meu pai tem 80 anos. Então. Eu vejo ele com 15 anos atrás, quando ele tinha seus 65. Voando. Exato. Hoje eu vejo ele um vozinho, né, cara? Mas né? E aí o Erasmo me falou isso. Ele falou assim, bicho, aproveita aí que tu tem só 50, né, entre aspas. Sim. Aproveita aí que tu tem só 50, cara. Porque ele falou assim, hoje eu realmente consigo pensar bem, mas o corpo já não responde mais aquilo que eu penso em fazer. O corpo não acompanha. E ele falou assim, cara, isso é uma merda. Ele falou assim, né? Tipo assim, eu não tenho nada para reclamar, mas eu só tô comparando que há alguns anos atrás a ideia que eu tinha, o corpo respondia. Hoje ele não responde mais, assim, né? E ele falou assim, cara, então aproveita. E aí ele pegou o cartaz do show, né, da Tremenda Noite do Rei, e aí ele escreveu, assim, no meu cartaz, falou assim, e aí, Cebola, que ele me apelidou de Cebola, porque eu fico chorando na frente dele, né? E aí, Cebola, você também vai fazer 80, viu? E aí eu falei assim, se o Tremendão falou, eu vou acreditar, né? Cara, é que tu é muito fã, né, do Erasmo, do Roberto. Eu sou. Não, é só pra trazer aqui pra galera que acompanha, assim, porque o Malenotti tem também esse projeto, né, que tu vai... A Tremenda Noite do Rei. A Tremenda Noite do Rei, que tu tem autorização de ambos, que não é pouca coisa, enfim... Toma um gole d'água aí só pra agradecer a galera da KTO que tá com a gente, que eu sei que também estão seus parceiros. São parceiros. O Cássio ali, @KTO. Cássio, a Ellen, Brasil. A Gabi, a turma toda. Toda a turma da KTO tá com a gente aqui. E eu quero até aproveitar pra deixar bem reiterado aqui no podcast, nos papitos, que realmente a KTO tá de parabéns, porque a Tremenda Noite do Rei é um evento cultural, é um evento artístico. E eles entraram, né? E eles apoiaram porque eles enxergam esse projeto como um todo. Claro. Não como um troço do tipo,
esportivo, né? Até fizeram ações dentro do show da Tremenda Noite do Rei que rolou no Araújo. Eles fizeram algumas ações que foram muito bacanas, assim, né? Que realmente fizeram toda a diferença no contexto todo do espetáculo. Então, os meus agradecimentos, Cássio, tá Ellen, Gabi, toda a família KTO. Olha aí, ó. Vocês são realmente demais. Eu tiro o chapéu para vocês e é realmente louvável a atitude. Um brinde, Cássio. Eu sei que o brinde aqui é com a aguinha, mas lá no camarim do Araújo não foi a aguinha, foi bem mais forte do que a gente imaginava, né? Foi muito bacana. Tá com a gente desde o início também aqui, agradecer, @KTO_Brasil tá na tela, e também com a gente a Clínica Infinity Oficial, que é de transplante capilar. Não sei, Rafa, assim, nos teus 50, se tu precisar dar uma enchida a mais aí, os guri... Aliás, os guri é modo de dizer, é o Dr. Maruan, que inclusive eu sei que vai atender um grande amigo meu, o Zé de Arambaré, que foi, através do Los Papitos aqui, já tá conversando com o Dr. Maruan. Essa clínica fica em Novo Hamburgo, os caras resolvem. Assim, tem muita gente que acaba deixando de sair, trabalhar e tal. Essa coisa da autoestima, né? Claro. A gente tem isso. Os caras fazem esse transplante, o microtransplante capilar, @Clínica Infinity Oficial. Pô, é uma clínica, assim, cara, de alto padrão e de qualidade, né? Não tem essa do shampoo... De fazer... Que nasce. Não, isso aí não existe, cara. Ou tu vai fazer um microtransplante capilar. Maruan, beijo. Muito obrigado pela parceria. Então, olha, Maruan, eu vou ser honesto contigo. Eu sou muito bom de cabelo, né? Realmente não tenho do que reclamar. Acho que estou um pouquinho longe do estágio de fazer implante. Mas eu tenho uns bruxos aí que estão precisando. O Alexandre Moica, guitarrista do Acústicos Valvulados, a cabeça dele já é virada numa clareira, assim, né? Então... eu vou indicar a Infinity ali pro Moica para ele voltar a ter sucesso capilar aí, como já teve em outrora. Ô, quanto tempo tá separado da tua primeira esposa? Eu tô casado... Que é a mãe das duas, da Fê e da Isabela. A mãe da Fernanda e da Isabela. Eu me separei em 2010. Tá. Né? E eu fiquei casado com ela de 95 a 2010, 15 anos. Tá. Né? E depois eu casei com a Letícia, já tô casado há quase 10 anos, que daí é a mãe do Lito, que tem 7. Que tem 7. E a relação dessa grande família? Olha, cara, num primeiro momento ela foi um pouco mais tempestuosa, mas, né, usando da nossa equação... A engrenagem. Tufo mais tempo, agora é chalaço, agora assim, é chalaço. Né? Tipo assim, é óbvio que vai ter questões para se resolver para sempre em função de filhos, claro. Né? Mas agora, depois de tanto tempo, assim, as coisas já são meio levadas... São mais light. Não é como os nossos amigos, assim, que tem grupo de WhatsApp com todas as ex-mulheres e tal. E grande... Sei, o Lelê, que já trocou uma ideia com a gente, ele tem um grupo, né? Todos pela Ju. O Lelê tem, mas aí a Jujuba... A Juju, ela que coordena tudo, né? Exato. E eu acho isso realmente espetacular. Legal. Acredito que se fosse o caso da gente também, né, na minha família, ter um grupo onde tivesse a minha atual esposa, mãe do Lito, e a minha ex-mãe da Fernanda Isabela, poderíamos ter um grupo, todo mundo junto, assim, sem nenhum galho, assim, né? Mas até o momento não se foi cogitado isso. Bom, e nem não precisou chegar nesse ponto. Às vezes, de repente, um assunto pontual, né? Formatura, de sei lá o quê, enfim. Não. A Isabela e a Fernanda moram com a tua ex. Moram com a minha ex. E eles moram em Porto Alegre agora. Moram em Porto Alegre e a gente fica junto bastante tempo, assim, né? Tipo, as datas importantes, Natal, Ano Novo e tal. Aí depende da minha agenda. Depende da minha agenda, assim, né? Felizmente agora, depois do pior período da pandemia em relação à área artística, né? Agora que as jaulas se abriram, as feras estão tudo à solta, rugindo. Usa essa mesma coisa. Quando abrir a jaula, aí todo mundo quer tudo. Né? Nós vamos sair rugindo, né? E aí, nessas datas, vocês conseguem jogar legal. Pô, Ano Novo e tal. Talvez agora, em função dessa retomada, aí tu vai estar mais... Natal e Réveillon eu já tenho eventos, assim, e aí
Mas a gente sempre dá um jeito. E também agora que é o período de férias, né? O período de verão, o período de férias, daí elas ficam comigo um tempo mais extenso, assim, né? Tipo assim, vão e ficam 2 semanas, 2 semanas. O pior período foi aquela de que tu teve que voltar dos ingleses na separação, tu ficou um ano nessa distância. Esse ano foi dureza. Depois as coisas vocês se aproximaram e aí tu se fez presente. Ele nunca teve essa coisa, tal dia tu tem que ir, vocês conseguiam jogar porque da melhor daí maneira. fica tudo em função da agenda, né? Então, tipo assim, final de semana, geralmente elas ficam com a mãe, porque eu não tô em casa mesmo. Tá sempre viajando. Em compensação, quando eu chego no domingo, posso pegar elas e tal, eu pego na segunda-feira e fico o comecinho da semana e tal. É bem tranquilo nesse sentido, assim. E também agora a Fernanda tem 19 e a Isabela vai fazer 18, né? A Fernanda vai fazer 20. São as mulheres, então, tipo assim, agora meio que acabou também porque antes eu sentia muita necessidade e até obrigação, tipo assim, não, elas são eu sou responsável também por elas, né? Tipo, claro. não tem a maioridade. Antes dos 18. Mas aí, tipo assim, então eu obrigo elas a virem ficar comigo mesmo. Agora elas estão com os amigos, estão indo pra praia, estão indo pra Santa. Aí vai muito da vontade delas também, aí agora eu falo assim, gurias, vocês querem ficar aí comigo? Não queremos. Tá, ok. Não se fala mais nisso. Não. Tá, mas elas são amorosas. Tu deve ser muito amoroso com elas. Eu sou. Assim, porque tu é chorão pra caramba que nem eu, né? Não, elas só me chacoteiam. E aí tu começa a chorar, a gente vai ficando velho, vai ficando meio bunda mole nesse sentido. Usando esse termo. Sensibilidade, né? Sensibilidade. Quanto mais aflorando. Exato. Né? Mas a relação de vocês, assim, Não, elas me chacoteiam o tempo todo. São 3 adolescentes, assim, né? Porque daí eu chacoteio elas também, claro, né? Uma chalaça eterna. E quando elas eram pequenininhas, assim, né? A Isabela é mais da zoeira, assim, é mais do bullying, assim, né? Sim. A Fernanda é mais carinhosa, assim, mais introvertida e tal. Então, uma vez elas tinham, sei lá quantos anos, assim, ainda era em Santa Catarina isso, elas tinham, sei lá, 7, 5... Não, 7,5 não, porque a Isabela já sabia escrever. Então, era tipo 8, 6, 9, 7, assim e tal. Daí a Nanda veio, assim, no presente do Dia dos Pais, aquelas miçangas, assim, com as letrinhas, né? E aí era tipo assim, papai, eu te amo, né? E tal. E aí a Bela veio com a pulseirinha dela, assim, e quando eu peguei a pulseirinha dela, tava escrito assim, ó, narigão do Carlinhos Brown. Acho que vai. A chalaça já desde o início. Narigão do Carlinhos Brown, cara, se tiver um jeito de dar um zoom, vocês vão ver que velho. Dá um zoom aí. É o narigão do Carlinhos Brown, assim, né? E aí o Carlinhos Brown aparece nos The Voice da vida. E elas olha ali o pai. Olha ali, ó, o nariz do pai. E aí a nossa relação é de adolescente. Inclusive a minha esposa, né, a atual, a Letícia, mãe do Lito, às vezes ela pega o Lito, né, agora, por exemplo, no verão, ela pega o Lito e vai pra casa dos pais dela na praia, só pra deixar eu e as duas sozinhos, assim, pra gente ter o nosso momento de tipo assim, é o seguinte, guria. Deixa essa gurizada agora em casa aí. Deixa essa gurizada palha aí, que não tem nada na cabeça, claro. Ficarem juntos. Os adolescentes. Isso, e aí fica eu e elas, né? Isso é legal pra os caramba, três sem nada na cabeça, assim, a não ser o lance de, cara... E aí porque quando o Lito tá e a minha esposa tá também, a gente diz assim, olha só, gurias, com o Lito aqui, não dá pra ser o frege que é. Claro. O Lito precisa de referência de horário, de banho, de rango. Os limites, né? De colégio. Cara, ele é meio quartel, assim, é um troço regrado. Tem o passo a passo ali. É regrado. Então, tipo assim, não me interessa se vocês quiserem ir pro quarto de vocês dormirem às 5 da manhã, beleza, mas vocês vão pro quarto, fecham a porta e silêncio que a casa vai dormir. Claro, claro. Então, tipo assim, isso elas coordenam bem. Agora, quando o Lito não tá, meu Deus, cara, daí é tipo assim, guria, é o seguinte, se vocês quiserem ficar nessa madrugada que tava só nós três, né? Nessa madrugada, assim, cara, deu umas 3 da manhã, eu não tinha dormido ainda. Cara, deu umas 3 da manhã, as duas começaram a bater boca, assim. Aí eu levantei e fui no quarto delas e falei assim, ó, vem cá, vocês estão aproveitando que já que o Lito e a Letícia não estão aí, vocês vão brigar. Vamos fazer um barraco às 3 da manhã e onde é que tá o respeito comigo? Eu disse, que respeito contigo, o quê, né? Mas elas são respeitosas, assim, né? A gente brinca, mas existe, assim, e quando elas tomam umas puteadas, assim, elas ficam com os olhos cheios d'água, assim, e choram, e aí eu fico assim, vai chorar agora. Sim. Eu tô te educando e tu tá chorando. Tu não tá entendendo que isso que eu tô te falando
É realmente pro bem. Pro teu bem. É o clássico pai ou mãe dizendo assim, o que eu tô te falando é pro teu bem. Não é pra te chorar, é pra te ficar quieta pensando no que eu tô falando. E não chorando porque é daí vem o choque de gerações, né? E não chorando porque é uma geração de mimizento que qualquer crítica que ouve... Não, porque é uma constatação que a gente enxerga com os próprios olhos de como é a natureza hoje em dia do mundo, né? Através de redes sociais, de tudo, né? Tipo assim, a fragilidade que as pessoas têm em ouvir uma crítica ou um post, né? Um troço. Sim, algo que não... E se abalarem com isso, né? Até mesmo uma frustração, né? Tu se frustrar, chama atenção, pode desenvolver vários gatilhos e daqui um pouco lá atrás, quando a gente teve alguma frustração, nos criou uma maneira de se defender até mais, né? Claro, então, claro. Eu entendo quando tu fala assim, esse choque de gerações, né? Enfim. Mas, ainda das gurias, assim, tu acha que em algum momento alguma coisa chegou a prejudicar elas? Porque, assim, como tu falou, tu não é um pai convencional. Elas cresceram com a chalaça muito próxima. Tu teve um cuidado ali de... a gente sabe, né? Uma galera tocando, de preservar as gurias, o próprio Lito também, porque a gente sabe que o lado artístico ele é mais frenético. Né? Ele é. E os eventos que são criados, eles vêm acompanhados, assim, de muita gente. Tem um kit, né? E vem todo o combo, né? É um combo festivo, assim. E o combo festivo da chalaça, ele é pesado, assim. Exato. Então, tipo assim, eu realmente, assim... eu tenho maior cuidado, elas também, elas não são burras, assim, elas têm alguma noção, elas têm da situação. Mas, por exemplo, o lance que quando elas eram pequenininhas que eu fazia, que era dirigir com uma lata de serva, assim, tomando lá nos ingleses, né? Claro. Tipo assim, imagina, né, cara? Sim, né? Os ingleses não tinham nem sinaleira na época que eu fui morar lá. Era outro tempo. Então, tipo assim, cara, a gente vivia mão de Playmobil, dirigindo numa cidade que não tinha sem sinaleira. Cinto, né? Cara, sem cinto, né? E bebendo aqui, para trafegar pra lá e pra cá, bebendo. Quando elas se deram conta de que isso não era possível, que não nada, tal, elas falaram assim, papai, tu tá bebendo enquanto tá dirigindo? Aí eu já amenizava, já tomou uma dura, né? Daí eu já amenizava, porque eu pensei, se eu tô querendo dar as referências... O exemplo é o exemplo, não é só falando. E tipo assim, daí não vou dizer que eu virei o papa. Muito lá, raramente, assim, também dava aquela... Do tipo assim, mas agora eu já tô bebendo, a gente tem que voltar pra casa, não vou beber com a lata. Mas voltava, né, sob o efeito ali e tal, dirigindo, mas me sentindo mal, assim, né? A gente tá falando mais de... Quando? 2006, de 2006 a 2010. Esse período, assim, que daí uma tinha 2 e a outra tinha 4. No momento que uma já passou a ter 6, 7, a outra... E a de 6, 7 ficava assim, papai, tu vai beber e dirigir? Não, filha. Não. E aí tu vai... dando um jeito de dizer que esse tipo de coisa não acontece. Mas para que ela não faça isso agora com 19 anos? Não adianta tu dizer, pegar o carro, mesmo sendo na praia, num deserto e tal. Porque o exemplo fica, o exemplo é o exemplo, né? O exemplo, claro. E tal. Então, no final das contas, assim, tipo assim, também eu não sou hipócrita, assim, de ficar vendendo um peixe e executando tudo de outra maneira. O cara sabe onde pisou na bola e vai rever as histórias, né, cara? E agora tem o seu momento, né? Tem um momento e elas eu realmente, assim, eu mantenho elas com as melhores referências possíveis, né? E tu conseguiu, assim, mesmo tu tendo ali até os teus 13 anos com a tua mãe, daí tu pede teu pai e tal, e aí as pessoas devem pensar, mas como é que o Rafa consegue ser um cara que possa dar tanto amor, tanto cuidado, se ele não conseguiu ter tanto isso presente, né? Porque poderia ser o contrário, poderia ser um cara ali, meio revoltado, ter os filhos, tipo, os filhos vieram e cagar, né? Cagar pros filhos, Tu deu uma virada de chave e tu disse, cara, eu quero poder ser ou dar aquilo que eu não tive tanto. Talvez tenha sido isso. Eu acho que isso meio que acaba acontecendo como lei das compensações, né? A gente tem o nosso amigo que é uma referência
nacional, que é o Piangers. Verdade. Que não teve pai, né? Que ele não teve não pai. Nem conheceu e o pai. ele é um dos maiores pais, né? O papai pop. O papai pop. O papai pop que o Piangers se tornou é justamente para tentar contornar tudo aquilo que de repente veio a faltar na infância dele. Cara, ele é um pai exemplar, né? E um pai exemplar mesmo, assim, né? Muito em função de poder proporcionar para as gurias dele aquilo que ele gostaria de ter tido e não teve. Mas ele podia ser revoltado? Podia cagar para as gurias? Podia. E não, muito pelo contrário, ele usou toda... Ele poderia ter esse argumento, né? Isso. Eu tenho amigos, por exemplo, que eles falam assim, não, eu não quero ter filho porque eu sei que eu vou ser igual ao meu pai. E meu pai, eu tenho horror do meu pai. Então eu não vou botar um filho no mundo pra me transformar no meu pai. Ele falou assim, não tem saída. Eu falei assim, cara, mas tu é tu, velho. Assim, sim, eu sou eu sem filho. Se eu tiver um filho, é da natureza. O cara já diz assim, vai ligar o gatilho e eu vou me transformar no meu pai. Por isso que eu não quero nem criança perto de mim. Caraca, que louco só dos isso, outros. Cara. Mas eu acho uma atitude consciente, né? Não, eu também acho, porque tu botar um filho no mundo pra depois ter uma atitude ele tem a maior consciência de que não quer ter filho e eu respeito a opinião dele e ainda dou os parabéns, que eu pensei assim, isso aí, velho, se tu realmente acha que tu vai te tornar um pai ruim como o teu foi, então não tem filho, velho. É simples, a conta é simples. Tu vai viver sem filho, tu não vai ter essa experiência. E tu vai viver tranquilamente mesmo. E ele vive tranquilamente. Tipo, ao invés de filho, ele tem um canil com 40 cachorros. E ele se sente muito bem com o ofício de cuidado dos animais todos. Mas ele ama esses 40 cachorros. Mas ele diz que ele seria incapaz de criar um ser humano, ou, enfim, né? Em função do exemplo do pai dele ruim. Exemplo que ele não curte, né? Não curtiu durante a referência dele como criança e como adolescente, enfim, né? Que loucura, cara. E aí eu falei assim, dei os parabéns pra ele, falei, cara, é isso aí. Porque é um cara consciente. Se tu botar mais um cara no mundo pra daí maltratar esse cara e ser mais um cara que ao invés de ter a tua consciência vai botar mais gente e continuar maltratando. Sim. Então vai ficar uma dinastia de pai que maltrata filho. Então tu vai cortar, tu vai cortar mal pela raiz. Acabou a família aí, né? Caramba, velho, que loucura. A gente podia ficar mais um dia inteiro aqui falando. Filhos, né, cara? Não, e aí, mas é que envolve tudo, né? É toda a tua história lá de trás com teus filhos, porque tu falou, a gente acaba falando muito mais da... Claro, eles fazem parte da nossa vida, mas não é só a questão, só com bons ouvidos eu digo assim, de, os filhos, é tudo que envolve, né? Nós como filhos, agora como pais, pensando em criar e ter um mundo assim menos pesado, né, cara? Porque as coisas estão difíceis assim. E hoje quem tem filho, cara, não adianta, tu tem que se dedicar, senão não tem. É verdade. Essa é a real. Eu acho. Não, e hoje o mundo, eu não sei assim que parte da audiência vai entender ou não vai entender. Mas existe um lance que é o relógio d'água, né? O relógio d'água é um medidor do quanto que tá rodando de água pela tua casa. E a gente se criou com um medidor ali, com um trocinho rodando, né? Quando estourava um cano de casa que a água saía aos borbotões, o relógio d'água, cara, disparava e tu tinha que fechar tudo e tal, até consertar. O mundo hoje é nesse clima. Antes da internet, ele era um mundo onde tava água rolando e tal. Cara, quando veio a internet e as redes sociais, e principalmente os smartphones, né? Onde todo mundo tem o seu mundo aqui, é como se tivesse explodindo um cano de água do mundo, cara, e o relógio, velho... Tá bombando. E não tem conserto. É uma água que... louco. É um relógio d'água que agora ele tá girando e não tem mais como parar. Tu não tem como mais... Não, segura aí que hoje, a gente que foi criado com 6, 7 canais de TV... E olha lá. 2 jornais, né? A gente tinha... Mal ligava pra alguém. A gente consumia esse conteúdo e essas informações que vinham através de meia dúzia de canais de informação. Hoje, cara... É um bombardeio. Hoje é um bombardeio. Mas tudo tem os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo em que isso ele é prejudicial por um certo aspecto, por outro lado, ele pode te beneficiar em muitos outros,
como é o caso do Los Papitos. Sim, sim, a gente não teria um podcast pra falar a respeito dessas situações todas. É que tudo tu usa pro bem, há 15, 20 anos atrás. É verdade. Né? Então, cara, eu acho que se a gente tem condições assim de conseguir coordenar tudo para que a gente, né, direcione todo o teu conhecimento, toda a tua experiência para informar a turma que está nos assistindo, né? E hoje eu tenho o maior prazer de dizer que foi, né, uma satisfação fazer parte, eu que te né, agradeço, do teu programa e da tua história aqui mesmo, e que eu acho muito legal esse assunto, assim, como tu falou, podemos conversar horas a fio. Sim. Né? Fico muito feliz mesmo de fazer parte aí obrigado. Da trajetória dos Los Papitos. Coisa linda. Rafael Malenotti, segue o parceiro aqui no Instagram, né? Pô, os acústicos valvulados, tu posta tudo direto ali, né? Eu posto, cara. Né, cara? Não, mas eu deveria postar mais, mas é que dá um cansaço às vezes. A velha não é tecnológica o suficiente, assim, para ser um super hacker, lacrador e tal. Mas eu acho muito bacana e eu vou te dizer, eu me divirto mais no meu Instagram quando eu não tenho compromisso. Cara, que daí eu só boto os troços pra dar risada. Tu no grupo de WhatsApp, tu é um fenômeno. Eu já fui melhor, né? Hoje em dia já tô mais descansado, né? Mas tinha épocas no nosso grupo do WhatsApp que os guri ainda falavam assim, vem cá, ele deve ter meta pra bater. Ele deve trabalhar pro WhatsApp e deve ter meta pra bater. O Rafa era frenético, era uma enxurrada. Aí os teus parceiros também, o meu também, kto.com, @KTO_Brasil. Grande Cássio, tá em todos os projetos. Obrigado por estar com a gente aqui, irmão. Tá nos programas de rádio, tá em show, tá em tudo. Bota lá Los Papitos, tem 20% pra tu fazer lá a tua fezinha. E a Clínica Infinity Oficial, @Clínica Infinity Oficial. Nossos parceiraços aqui, o Estúdio Pro Hub também, que é a galera que nos bota toda essa estrutura aqui. O Barba, que velho tá Barba. Ele tá velho, tá acabado, mas ele tem muita manha. Obrigado, gente. Comenta, compartilha. E é mais um bate-papo especial aqui sobre a vida real. Los Papitos, é isso. Rafael Malenotti, salve! Uhul! Vamos!